dia. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Muito obrigado por sua presença. Poucas pessoas gostam de assembleia. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Eu gosto de reunião. Eu gosto de assembleia. Pronto. Deu? Deus nos abençoe aqui. Obrigado. Funcionou agora. Aqui para um culto. Assembleia é culto. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Como eu estava falando. Oi. Eu queria orar. Alô? Vamos orar? Senhor querido, te damos graças por este dia, por ter chegado o momento em que juntos, de uma forma administrativa, queremos cultuar, Senhor, ouvindo tua voz, submetendo-nos à tua vontade e continuando a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Obrigado pelos irmãos que já chegaram, os que ainda chegarão nos próximos minutos, muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor a semana que nos deu. Pedir o teu consolo, o teu conforto e a tua força para a família Moreno, em face ao Senhor ter chamado ao descanso o nosso irmão Edson. Visite toda a casa, toda a família com paz e consolo. E abençoe-nos aqui agora, Pai. Confiamos aos teus cuidados toda decisão, sujeitando-nos ao Senhor e à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Declaramos aberta a nossa Assembleia Geral Ordinária em segunda convocação para a eleição de oficiais para os próximos 4 anos. Eu queria convidá-los a que abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 18.
O objetivo desta assembleia, conforme artigo 13, parágrafo 1º, o segundo item é para eleger os presbíteros, os diáconos, também o diretor-presidente, que é o vice-presidente da igreja, e secretários administrativos nesta assembleia, para o funcionamento nos próximos 4 anos. Êxodo capítulo 18. Após uma grande vitória, extraordinária vitória, o povo estava saindo do Egito, entrando numa terra que havia sido prometida. Moisés liderava uma grande nação. Estima-se que aproximadamente 2 milhões de homens, uma nação enorme. Ele começava então no exercício da liderança, julgando o povo e as suas causas. Certo dia, o seu sogro veio visitá-lo. E ao perceber o exercício de sua liderança, ele disse: você não vai aguentar, é muita gente. E esse povo vai reclamar da sua liderança, que por mais excelente que seja, vai deixar a desejar. E quando um povo fica nesse estado a desejar, primeiramente eles reclamam. Tendo razão ou não, eles reclamam. Então eu vou te dar alguns conselhos para que você ore, e se Deus te der direção, assim o faça. E eu queria ler esse conselho que o seu sogro deu a ele. 18 de Êxodo, versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também este povo tornará em paz para o seu lugar. Apenas até aqui. O povo vai em paz para casa.
o povo vai voltar. Não é esse o objetivo? Nós queremos, com isso, ver alguns critérios de Deus para que nós iremos fazer a seguir. Há 4 anos atrás, precisamente 26 de outubro, nós estávamos nesse mesmo lugar para exercer as mesmas funções que hoje. Ou seja, eleger o vice-presidente, os presbíteros para 4 anos, diáconos para 4 anos e secretários eclesiásticos. E uma palavra foi dada ali pelo pastor que dizia dos critérios observados em Atos 22, 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 2 e Romanos capítulo 13. E foram 5 os critérios. Não sei se os irmãos lembram disso. O primeiro critério, que é Deus quem escolhe os seus líderes. Vou repetir. Toda a autoridade, toda, sem exceção, é escolhida por Deus. O Senhor faz isso. Ele escolhe os seus líderes. O Senhor Jesus mostrou isso quando, depois de um período de oração, escolheu 12 dentre muitos. Tinha critérios pessoais. E Ele então os escolheu. É Deus. Nós somos apenas instrumentos de uma leitura que faremos da vontade de Deus. Estamos em oração há um bom tempo para entendermos a mente de Deus e votarmos segundo o que nós compreendemos da vontade de Deus. O segundo critério, se é Ele que escolhe, então não há vencedores nem vencidos. É lógico isso, né? Estou indo na lógica. Deus escolheu então esse homem para o exercício por 4 anos da liderança. Ele não é vencedor. E não escolheu esse, ele não é vencido. Então é Deus. Bem, se é Deus, então não há vencedores. Não é uma eleição humana, mas uma escolha divina. Deus escolheu. Ele tem critérios de tempo, ele tem critérios pessoais para fazer tal. Então não há vencidos nem vencedores. Nós já chegamos aqui mais do que vencedores. Esta é a Assembleia dos eleitos de Deus. É a Assembleia de Deus. É a Assembleia dos santos, dos remidos. Não dos melhores, dos maiores. Não. Não existe isso entre nós. Em nenhum existe esse pensamento. Correto? O terceiro critério observado naquela data é que nós não devemos, portanto, votar por grau de parentesco, de amizade, de conhecimento. Eu tenho uma dívida de honra com este irmão, eu tenho que votar nele. Ele me falou dos seus planos e projetos. Não é assim. A coisa funciona da seguinte forma: a igreja se manifesta apresentando os nomes. Esses nomes são levados para o conselho. O conselho ora, e ora, e ora. O conselho não vai conversar com a pessoa, não, vai conversar com Deus. Fizemos isso. Feito isso, esse nome foi indicado para a mesa. E a mesa então traz para a assembleia. Foi assim. Ah, mas eu indiquei esse irmão, mas ele não está lá. Eu não sei por quê. Eu vou perguntar então para ele. Não, foi nos orientado que não fizéssemos isso. A assembleia não pode apresentar um nome. É vetado a isso, porque há um prazo de 14 dias antes desta assembleia para que ele seja apurado e apresentado em público o que foi feito no boletim de 15 dias atrás. Correto? Então, não vamos votar porque eu gosto deste, tenho afinidade por aquele, esse aqui é meu parente, esse daqui... Não. Nós votamos porque nós oramos. Senhor, vem o teu reino. Senhor, efetua a tua vontade. O quarto critério é que nós considerássemos que há diferença de funções, mas as exigências espirituais são as mesmas.
presbítero não é mais santo do que diácono. Não são graduações de posto. Membro, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, patriarca e Deus. Embora algumas pessoas pensem, não é assim. Não é. Presbíteros, diáconos, pastores, membros, tudo no mesmo nível. Acima está o Senhor Jesus. Nós somos servos para servir. O Senhor concedeu dons diferentes de acordo com o que Ele quis. Ele quis. Ele deu dons aos homens. Espírito fez isso. Eu recebi o dom de visitar. Vou desenvolver. Eu recebi o dom de trabalhar com uma diaconia. Eu vou desenvolver. Eu recebi o dom de ensino. Eu vou me esmerar e fazê-lo. É isso, irmãos. São ferramentas que o Senhor deu. O presbítero não é mais importante. Não. Desenvolve funções diferentes. Deus fez isso. Correto? Deus fez isso. Então não tem um melhor, um mais santo, um mais importante. Não, esse aqui não é tão santo, não. Eu coloco ele então como professor de escola dominical. Não. Esse aqui, ele é bonzinho, né? Gente boa, olha só. Põe ele como presbítero. Não, no critério não é esse, irmãos. Não é assim que o Senhor faz, não é assim que nós entendemos que devemos fazer também. E por último, naquela data foi falado sobre que haja temor e dependência de Deus. Foi o quinto critério. Hoje, rapidamente, eu quero só ver o conselho de Jetro. Não vou estudar isso. Ele reúne lá e viu que era uma carga muito grande, um peso muito grande. Ele mesmo disse, você não vai aguentar. Pode ficar bonitinho para você, aquele monte de gente esperando para ser recebido, mas não funciona. Essa turma aí vai reclamar. Eles precisam ir para casa em paz. Então faz o seguinte, escolhe alguns homens com os seguintes critérios. Aí ele disse, olha, você ensina o povo os estatutos. Isso. As causas graves, eles trarão para você. Quem julga a causa grave? É os escolhidos. Não é o povo, não. É os escolhidos. Então, o primeiro critério é homens capazes. O que seria isso? Vamos escolher homens capazes. A liderança, queridos, exige capacidade. Não é para quem quer. Não. São para aqueles que foram por Deus capacitados para o exercício. Houve um tempo que eu queria ser médico. Achava tão bonito aquele negócio de roupa branca, sapato branco, aquele negócio no pescoço. Achava tão bonito aquilo. Gente, é isso que eu quero ser. A primeira vez que eu cortei o dedo, que eu tive que usar éter, eu desmaiei. Na segunda vez que eu precisei usar éter, eu desmaiei. Quando a Beth teve o primeiro filho nosso, que eu fui visitá-la, e eu senti o cheiro do éter, eu quase caí em cima dela. Quando a Thalita nasceu, eu senti o cheiro do éter, eu quase desmaiei. Eu já estava preparado, me escorei e fui apagando. O cheiro do éter me causa esse mal-estar. Não dá para ser. Então eu teria que arranjar um médico para operar o paciente e um médico para cuidar de mim. Então não deu. Eu não tinha a capacidade para isso. A liderança, ela requer. A missão exige. Há alguns que foram capacitados para dar aula, deem aula. Uns foram capacitados para visitar, visitem. Outros foram capacitados para o exercício desta liderança, exerçam. É assim que Deus faz. Jetro disse que Moisés precisaria escolher homens que fossem capazes de exercer a liderança. Um dos simples e mais pobres é que eles saibam ouvir mais
ouvir mais e falar menos. É por isso que fica aqui um conselho para as esposas de diáconos e de presbíteros. Quando chegar o marido da reunião e terminou tarde, chegue para ele e diga assim: o que foi falado lá? Que você demorou tanto? Como é que resolveram aquela questão lá? É capaz que ele diga: ah, querida, é porque você não me ama. Você não fala porque você não me ama. Aí você põe ele numa berlinda que vai tirar dele a capacidade de ser líder. Porque quando os assuntos são tratados no conselho, ou na junta diaconal, ou na mesa, esses assuntos, embora a membresia possa participar, vocês têm direito a participar das reuniões da mesa. Não tem direito a voz ou voto, mas podem participar. Eu queria saber como é que é esse negócio lá. Pode. O que é vetado é que os assuntos saiam dali à guisa de informação e seja acabando sendo distorcido. Como é que ficou aquele problema do Marcos Deman? Assim como assim? Eu sei que ele foi para o... O que foi resolvido? Assunto do conselho. Não, mas como é que foi? Assunto do conselho. Sim, eu sei, mas o que foi resolvido? Não faça isso. Ora e ora. É preciso que os homens sejam capacitados. Capacitados. Eles estão ouvindo. Estão conversando com Deus acerca disso. Ajude, portanto. Tá bom? Ajude. O outro, só o segundo mais, tá? O outro critério que Jétro colocou, que eu acho que deveria ser o primeiro. Mas Jétro tinha suas razões. Ele diz aqui, que sejam homens tementes a Deus. Eu acredito que o Senhor escolha e Ele capacite. Jétro andou numa ordem interessante. Ele diz que sejam homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, e que aborreçam a avareza. Eu não quero questionar os critérios dele, porque ele sabia o que estava fazendo, mas como tementes a Deus, é aquela gente que mesmo tendo conhecimento, age como se não tivesse. Mesmo tendo o poder, age como se não tivesse. Aquele tipo de gente que leva as suas causas para o Senhor e diz, eu não sei o que fazer. Diz para mim acerca disso daqui, me ajuda, me orienta. Davi era um homem assim. Em todas as causas ele dependia de Deus. Talvez por isso, obrigado. Obrigado. Talvez por isso. Desculpem, irmãos. Perdoem esse contratempo. Talvez por isso é que o Senhor capacite o seu povo. Uma vez capacitados, o Senhor vai trabalhando, e o exercício da liderança será efetuado para o benefício de todo o corpo. Os líderes não são líderes por si mesmo, nem para si mesmo, não. Eles são líderes para a obra, porque a obra é maior do que o obreiro. Passam-se os obreiros, a obra continua. A obra é mais importante. Eu tenho dito para o meu Senhor que a obra que Ele confiou a mim é maior do que a minha própria vida. Eu tenho dito isso para Ele quase todos os dias. E Ele me é testemunha da sinceridade do meu coração. O chamado que Ele me deu nessa perspectiva, Atos 20 e 24, em nada tenho a vida preciosa para mim, contanto que a preciosidade da vida está alinhada ao exercício da liderança.
contanto que complete a carreira e o ministério que recebi para testemunhar da graça de Deus. A vida vive em função disso. Sem isso, não é vida. Homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que amem mais gente do que dinheiro, que aborreçam a avareza, que saibam que gente é gente, coisa é coisa. Precisamos de líderes assim, que trabalhem por gente. Os critérios de Jétro foram esses. Eu queria que nós observássemos esses critérios. Homens capazes e que serão capacitados. Homens tementes a Deus, que mesmo sabendo, não se inflam do saber. Mesmo tendo, não se incham pelo que têm. Não, eles são dependentes. Eles são tementes para resolver as questões. Homens de verdade, a obra vai exigir isso. E homens que pensem em gente. Nós oramos nos últimos 2 meses por isso. Nós nos envolvemos neste momento. Eu queria que nós orássemos confirmando isso sobre os cuidados do Senhor. Curve sua cabeça, por gentileza. Os que estão aqui, orem. Os que prestam culto pela internet, eu quero convidar que também o façam. Separe esse momento para pedir a direção de Deus, a orientação de Deus. Busque o Senhor aonde quer que você esteja. O que está acontecendo aqui é culto, a assembleia é culto. Nós estamos aqui para entender a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o bom andamento da obra que o Senhor confiou a cada um de nós, queremos fazer uma leitura da Tua vontade para o exercício da liderança, para a escolha dos líderes, nesta dependência e neste desejo de Te obedecer, de fazer a Tua vontade. Nós a uma só voz Te falamos: venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim nesta igreja, como ela é feita no céu. Nos faça compreender o Teu querer, nos use como instrumentos deste querer. Abençoe esta assembleia, abençoe os homens que o Senhor mesmo já escolheu, nos dando compreensão disso, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje a igreja conta com 464 membros acima de 18 anos. Portanto, de acordo com o artigo 7, parágrafo único, todos os membros acima de 18 anos têm direito a voz e voto, ser votado ou votar. Você foi batizado no último batismo, é membro. Você foi recebido pelo conselho, é membro. Passou